Olá, sou Janine dos Santos Zuzarte e também participou desse trabalho a professora doutora Maria Alda Cristófalo, professora Janaína Santana Comide Gomes e doutora Ana Bruna Nunes Magés. É um prazer, poder participar desse primeiro Congresso Internacional de Enfermagem e Saúde da Infância e nós vamos falar sobre a amamentação em tempos de Covid-19 e o uso do aplicativo móvel como apoio a essas mulheres. Então, considerando a pandemia e disseminação global, a Covid-19 representa um dos maiores desafios sanitários, da nossa história. E uma das questões que pode determinar o desmame precoce é a dúvida inerente à amamentação em mulheres com doenças infecciosas. E a orientação adequada nessas situações é essencial para evitar o desmame e a introdução desnecessária de suplementos lácteos. Então, nosso objetivo é identificar as produções científicas de aplicativos móveis para as mulheres em processo de aleitamento materno em tempos de Covid-19 e descrever os tipos de aplicativos móveis produzidos para as mulheres que amamentam a partir de artigos, teses e dissertações. Então, o estudo foi uma revisão integrativa, foi realizada no período de setembro a novembro de 2020. Então, a questão norteadora foi: qual a produção científica sobre o uso do aplicativo móvel como instrumento a apoio às mulheres em processo de aleitamento materno em tempos de Covid-19? Então, os descritores, foram extraídos do DESC e do MESH, aleitamento materno, infecções por coronavírus, recém-nascidos e aplicativos móveis. Os critérios de inclusões foram teses, dissertações e artigos científicos publicados na íntegra em português, inglês ou espanhol, e que abordasse sobre os temas do estudo. Então, os critérios de exclusão foram tese e artigos e dissertações duplicados nas bases de dados, as teses que já foram, então, publicadas em artigos editoriais e periódicos, artigos de opiniões e páginas da internet. Então, a pesquisa foi realizada no Lilacs, PubMed, Sinahal, CAPES, e tivemos, então, 55 artigos. Desses, para essa revisão, ficamos com 14. E foi dividido em duas etapas: 7 artigos publicados internacionais, que foram do ano de 2020, e todos traduzidos, então, para o português, e a maioria foi dos Estados Unidos e na Itália. Os resultados desses artigos, então, confirmam a recomendação da Organização Mundial de Saúde que, em tempos de pandemia, a mãe pode amamentar o seu filho, desde que ela lave as mãos com água e sabão, use álcool 70 em gel antes de pegar a criança e use máscara facial. Então, das teses e dissertações, os resultados foram de 3 de mestrado, 4 de doutorado, referente ao ano de 2016 a 2020. Então, dessas produções analisadas, todas as produções desenvolveram aplicativos móveis em tecnologia educacional e mostraram de ser um instrumento de apoio às mulheres em aleitamento materno. E eles trouxeram, então, que esses aplicativos são veículo de comunicação com a mãe, aprendizado contínuo, aprendizado, então, imediato à informação, ferramenta educacional para a mãe, orienta a consulta de enfermagem sobre a amamentação, apoia as mulheres em período gestacional e puerperal e apoia a participação ativa das mulheres a ser doadoras do leite. Então, concluímos que os aplicativos produzidos, eles foram analisados e não possuíam recursos para o uso de pessoas com deficiência, o que prejudica o direito à informação. Então, para apoiar as mulheres em processo de amamentação, é necessário desenvolver aplicativos móveis interativos, com usabilidade e acessibilidade a essas mulheres com necessidades auditivas e visuais. Então, trago aqui nossas referências e deixo, então, aqui uma reflexão, que essas mulheres precisam ser livres para amamentar do jeito que ela sente prazer, do jeito que ela achar que tem que amamentar. Nós, profissionais de saúde, devemos apoiá-la. Devemos apoiar essas mulheres. Muito obrigada. Fico aqui, então, para dúvidas e sugestões. Um abraço a todos.